Notinski, Márcia Notinski. Estamos conversando com Márcia Notinski, que mora em Kuppenheim, na Alemanha, e já está lá há 2 anos e meio. Márcia, como está sendo a questão do isolamento na sua cidade? Que é uma cidade que não é pequena, mas não é um grande centro como a gente tem recebido notícias aqui. É uma cidade relativamente pequena, mas assim tem um grande assim centro comercial, vamos pensar, porque é uma cidade pequena que abriga uns 5 supermercados grandes. E tem uma rua com vários comércios, e parques, né? Tem alguns parques grandes, e a quarentena começou, né, a partir de março com alguns passos, não foi tudo de uma vez só. Mas todos os passos foram rigorosamente seguidos. Então, assim, primeiro, né, reuniões com mais de 100 pessoas, não poderia ter nenhum evento, foi respeitado. Aí, alguns dias depois, foram o fechamento dos parques, as pessoas não poderiam se reunir em grupos, fechado. Aí, passou para todas as lojas, ficou só os supermercados e as farmácias, postos de gasolina e bancos, mas também não podia ter muitas pessoas lá dentro, já tinha um controle de isolamento, mesmo quando você saía. Então, você podia sair, no máximo, entre 2 pessoas, ou se fosse da mesma família, mais pessoas, por exemplo, pai, mãe e criança. E o discurso é muito coeso entre os órgãos da saúde, entre a chanceler, entre o presidente, então falam a mesma linguagem. A mídia é só assim, o protagonismo da mídia existe, claro, todos os jornais só falam disso, mas baseado num discurso que tem um organismo, né, próprio. Então, tem funcionado, as pessoas entendem, mesmo a parte que a gente vê aí no Brasil, né, das igrejas que ficaram muito incomodadas com o isolamento social e com o fechamento das igrejas, aqui eles colocam diariamente algum padre, algum pastor, para falar da importância do isolamento. Então, o discurso é coeso. Na sua cidade, quantos casos foram relatados e se houve alguma morte também teve nessa região? Olha, aqui a gente considera não só a minha cidade, eles não falam para a cidade, eles falam por o nome da cidade maior que tem aqui, se chama Rastatt. Então, é o distrito de Rastatt e a minha cidade está acoplada a isso. Então, assim, aqui teve uma média, eu não sei te precisar agora, porque eles não falam das cidades, eles falam mais do estado. O terceiro estado mais atingido é o nosso estado. Tá? Então, tem a Bavária, tem a região lá de Nordrhein-Westfalen, que foi uma das grandes, e a nossa também, é onde tem mais casos verificados. Tá. Dos 80... Pode falar. Não, no caso do isolamento, houve a necessidade do apoio policial ou está sendo uma coisa consensual na população? Tem o apoio policial, mas não para reprimir, simplesmente para ver se está tudo funcionando como eles querem. Por exemplo, o fechamento da praça com aquela fita amarela. Então, eles colocaram os cartazes, que é a praça onde ficam as crianças, os adolescentes, né, que se a pessoa infligir, aí teria uma sanção policial. E os moradores, eles, se verificarem pessoas, mais de 2, ou que não sejam da mesma família, eles vão ligar para a polícia e chamar. Ontem mesmo eu encontrei uma vizinha que ela disse, eu vi uns adolescentes, eles estavam em 5, e eu liguei para a polícia, porque isso não é certo. É Então, assim... para respeitar.
Na questão do abastecimento, houve desabastecimento na sua região ou foi tudo normal desde os primeiros passos do isolamento? Curiosamente, houve desabastecimento de alguns produtos, né? Macarrão, arroz, papel higiênico, né? Então, isso você não encontrava em lugar nenhum, porque eu acho que os alemães têm, né, um resquício do tempo da guerra e esses produtos eles querem, né, se abaster para a quarentena, para manter. Mas foi assim, muito rápido, né? Foi até antes mesmo da quarentena. Os alemães já se adiantando à quarentena. Isso foi curioso também. Não havia ainda nada formalizado sobre a quarentena e as pessoas já estavam ficando em casa antes de ser pedido. Porque aqui a gente tem muito perto o que está acontecendo na Itália e na Alsácia, né? Então, assim, nem precisa alguém vir te falar. Tá sendo, né, algo assim que nós temos a vivência. Então, quando fecharam a fronteira da França conosco, que é só o rio que separa, né, o Reno que nos separa. Ali, quando a França fechou a fronteira, você já começa a ver um movimento estranho dos dois lados. E a gente viu que a coisa era séria. E quando a chanceler, que não dá nenhuma entrevista, assim, que não é que ela não dá uma entrevista, ela não fala, ela não faz pronunciamentos públicos na TV. Ela está há 14 anos no poder, e essa primeira vez, fora Natal, Ano Novo, ela costuma falar no Ano Novo, desejar Feliz Ano Novo, tal, para os alemães, mas ela não fala diretamente. Então é a primeira vez em 14 anos. Então todo mundo sabe que a coisa é séria. Né? Parecia assim um acontecimento, as pessoas pararam na frente da televisão para ouvi-la falar. E ela começa já o discurso falando: eu venho aqui para falar uma coisa séria, isso é muito sério. Então ali bastou. No outro dia, o comportamento do alemão já era outro. Já não existia mais o alemão do dia anterior. Foi um fechamento, assim, em si, um silêncio. Era uma coisa, realmente tocou, né? E ninguém passou ali incólume por aquele discurso da Angela. E aí passou o tempo, né? A semana passada veio o presidente, que é o representante, ele tem um papel representativo, mas ele fala a mesma coisa. O ministro da Saúde, que é um jovem, super jovem, tem 39 anos, ele também, né, corrobora o discurso, todos alinhados, né? Tem algo assim, não tem assim uma dúvida, plantar uma dúvida que não é grave, não, é muito grave, é muito sério. E já se começa a falar numa abertura, de sair gradualmente do isolamento ou ainda não? Sim, agora, semana passada, né, a Angela Merkel falou novamente sobre uma abertura muito cautelosa, ainda mantendo o isolamento social, ainda mantendo a maioria das grandes lojas fechadas, vai abrir pequenos comércios, mas não pode ter mais de 2, 3 pessoas dentro, né? Lojas com menos de 800 metros quadrados podem abrir. Mas assim, não pode formar fila na rua, e tem que ter todo o equipamento de higiene. Então tem que ter, para as pessoas entrarem, a higienização das mãos, tem que estar de máscara. Então tem algumas coisas. E não é assim, ela fala, não vai ter uma punição, não é uma obrigação, mas é uma recomendação, e uma recomendação importante. Só que aí ela fala e a recomendação meio que vira uma lei. No outro dia as pessoas arranjaram máscaras, todo mundo está de máscara. E o meu marido trabalha numa empresa que, quando começou na França, né, eles ficar mais sério, eles perguntaram para os funcionários: como sabem que a gente está aqui na divisa, se tínhamos estado na região da Alsácia. E ele falou que sim. E bastou isso. Ele falou que sim, 15 dias de quarentena. Porque nós dois tínhamos estado lá. Então, nós começamos a quarentena antes.
E aí eles já mandam um equipamento agora, quando ele voltar, porque daí ele tirou férias, aí recebe já a máscara, aquela, tem um número, né? Cada máscara tem uma certificação que protege mais, e aí os cuidados, um spray de higiene, de higienização. Então, para voltar para o trabalho, também tem assim, uma série de normas para ele seguir para poder voltar. Você você é psicanalista, assim, então você trabalha na área de saúde mental. Você tem observado entre as pessoas que você convive um baqueamento maior nessa época ou é um enfrentamento de vamos superar? Olha, Lu, eu trabalho com pessoas que moram aqui na Europa, então eu tenho uma paciente que mora na França, tem outra que mora na Dinamarca, uma de Portugal, e a experiência aqui na própria Alemanha. O sofrimento psíquico que eu tenho visto é no Brasil. No Brasil. Ou das pessoas que têm conexões muito fortes com o Brasil, que têm familiares no Brasil, moram aqui. Assim, a preocupação maior é com o Brasil. Porque, de alguma forma, num discurso do presidente aqui, o o nome dele, Frank-Walter Steinmeier, ele vai até a TV e fala assim: eu só quero pedir para vocês paciência e solidariedade. Eu sei que vocês estão apreensivos com a parte econômica, mas disso nós vamos cuidar para vocês. Então nós estamos aqui, nós somos políticos para isso, para quando existe uma situação extraordinária como essa, uma calamidade, nós podermos protegê-los. Então isso, né, faz com que a pessoa tenha uma tolerância maior, uma tranquilidade para ficar nas suas casas. Elas sabem que tem um respaldo aí, que as pessoas, por exemplo, que tinham um negócio pequeno, um salão de beleza, um mercadinho, alguma coisa, tiveram 5.000 euros de ajuda do governo. As pessoas que tinham um negócio com 5 ou 6 funcionários, né, tiveram 25.000, 15.000, dependia do tamanho. E ela conseguiu, né, trazer isso rápido para as pessoas. Não foi como aconteceu aí no Brasil, que as pessoas ficaram semanas esperando R$600 e aí a maioria começou a abortar a quarentena, o isolamento social, porque elas não recebiam. Então até foi uma estratégia do governo, né, para apertar os prefeitos, apertar os governadores, não dar esse dinheiro para as pessoas. Então eu vi assim que tem, né, uma angústia maior, mas nos meus pacientes aí do Brasil, que eu percebo mais, não os daqui da Europa. Eu sinto assim, uma angústia normal em relação a vou me contaminar, vou contaminar as outras pessoas, estou preocupada com os meus pais que moram no Brasil, mas é diferente. De quem tem a pandemia e ainda tem essa insegurança toda em relação a como vai se manter. Temos uns passos pela frente ainda. Márcia, eu queria te agradecer muito essa conversa e que a gente volte a conversar mais adiante quando o isolamento for sendo afrouxado, para você contar para mim como está sendo. Tá bom, então. Então tá. Um abraço para você e até mais. Até mais. Tchau, tchau.